A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos que nessa terça-feira já estão aí reunidos, se preparando para mais um culto de aprendizado e estudo da Palavra de Deus. Amados, que maravilha, né? Hoje foi um dia assim bacana, eu estive podendo participar da vacinação, né? Agendei lá no Círculo Militar. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, amados, olha, estava tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, né? Todo mundo separado, com máscara, então está funcionando, né? As coisas estão andando bem, e foi assim, né? Bacana poder estar participando, né? Então, o pastor agora tomou a primeira dose, vai voltar só em agosto, agora para poder tomar o reforço, né? Porque a minha vacina foi da AstraZeneca, então o prazo para retorno é um pouco mais longo, mas estava tudo organizadinho. Então, fique atento, você que precisa tomar, né, os prazos, o tempo, né, que vai ser chamado para você agendar, agende direitinho, você chega lá no horário, as pessoas estão organizando tudo bonitinho e, né, cumprindo o que precisa ser feito. Amém? Então nós vamos hoje, né, dar início à nossa aula, nós vamos orar, né, pedindo a Deus que fale conosco, e nós vamos falar hoje, amados, sobre dons de elocução. O que é elocução? Né? É aquilo que é proferido, aquilo que é através da fala. Então nós vamos falar hoje sobre esses 3 dons, e tem coisas aqui muito interessantes para nós aprendermos nas nossas vidas, né? E quero também, assim, né, dizer para os irmãos que maravilha foi o culto de domingo, como Deus falou conosco, né, nos mostrando as alianças, né, através do tempo. Isso vem só reforçar, amado, que Deus é o mesmo ontem, hoje, e continua sendo e será eternamente o nosso Deus. Aquele Deus que, desde o princípio de todas as coisas, vem sempre fazendo alianças com o seu povo para poder, né, manifestar a sua graça, a sua glória. E nós somos privilegiados por isso. Amém? Vamos orar, amados? Vamos falar com Deus? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos e agradecemos a Ti, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu peço nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações, através desse estudo, Pai, trazendo, Senhor Deus, a nossa memória, colocando, Senhor Deus, a Tua palavra no nosso coração, para que nós venhamos a cada vez mais crescermos, Pai, no conhecimento e nos aproximarmos do Senhor através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, nos ajude a caminharmos cada vez mais em direção, Senhor Deus, à Tua verdade. E como foi dito, Senhor Deus, no domingo, que nós não venhamos a negociar a Tua verdade, Pai, de maneira alguma, porque ela é a verdade, a Tua palavra é a verdade, é ela que nos fortalece, é ela que nos direciona e ela que nos faz, Senhor Deus, crescermos cada vez mais no conhecimento e nos aproximando do Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos, abençoa cada lar, cada família. Senhor, derrama bênção, Senhor Deus, sobre o lar dos Teus filhos. Por isso, Pai, oro, consagrando, Pai amado, esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então, nós vamos hoje para a lição de número 5, que trata sobre os dons de elocução. Então, aqui na lição 3, o pastor esteve falando com vocês sobre uma tabela, que tratava sobre os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder, que é a fé, o dom de curar e operação de milagres. E o dom de elocução, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, tudo isso é aquilo que é proferido verbalmente, que estão enquadradas dentro desses dons de elocução. E nós vamos falar sobre esses 3 dons com vocês. Então, o texto áureo hoje, amado, está em 1 Coríntios 14, do versículo 2 e o versículo de número 3, que diz assim, olha: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então aqui nós, já estamos vendo aqui sobre uma referência sobre o dom de profecia, porque Paulo escreve assim: mas o que profetiza fala aos homens. Mas qual o objetivo? Edificação, exortação e consolação. Então isso, amado, nos faz olharmos para o cenário de hoje e trazermos isso para dentro da palavra.
porque o profeta de Deus, ele vem trazendo o recado em conformidade às verdades da palavra de Deus, profetizando na igreja para que a igreja vá crescendo. Como nós dissemos desde o início da primeira aula, os dons são distribuídos para edificação, fortalecimento, correção, consolação, mas tudo isso para o corpo de Cristo, para que nós venhamos a nos aproximarmos mais do Senhor, colocarmos a nossa fé em ação, cremos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, um Deus que age de maneira sobrenatural, e fortalecer na fé. Os dons não são dados para envergonhar a vida de ninguém, amado. Mesmo que seja um dom de exortação. O Senhor vem exortando, porque a palavra de Deus nos diz que Deus corrige o filho que ama. Se nós aceitamos a correção, nós somos filhos. Se não aceitamos a correção, amado, nós somos tratados como bastardos, que não tem pai. Entendeu? Então, é bom nós entendermos esses princípios para as nossas vidas. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, 7, versículo 10 e 12, e o 14, do 26 ao 32. 1 Coríntios 12, do 7 até o 12, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então aqui, quando Paulo escreve, já estão aqui esses 3 dons de elocução, né? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, né, quem administra, quem tem a primazia sobre os dons é o Espírito Santo. E ele vai dando a cada um como ele quer, conforme a necessidade, conforme a vida que nós temos de testemunho com as coisas do Senhor. Então, nós temos que entender isso, amado, para que nós possamos buscar isso nas nossas vidas. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, olha que coisa linda, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Você entende? Então todos nós, amados, todos nós que estamos ali na família de Deus, somos parte do corpo de Cristo. E como fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que exercer aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. O nosso ministério, o nosso chamado. Eu fico muito entristecido, amado, quando eu vejo pessoas, né, que já estiveram na presença do Senhor, já foram grandemente usados pelo Senhor e hoje estão aí parados, né? Não honrando aquilo que o Senhor confiou na sua mão, que é um privilégio, né, amado? Nós recebemos algo de Deus, a confiança do Senhor, para que nós possamos administrar ao povo de Deus. Então é isso que nós temos que ter na nossa mente, deixarmos ser usados, sermos instrumentos nas mãos do Senhor, e não queremos usar Deus, mas sermos usados por Deus, através do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, do 26 até o 32, diz assim, olha: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem a salmo, tem a doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver um intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Então Paulo, amado, aqui está dando uma orientação, organizando as coisas no andamento do culto. E essa organização, ela tem que continuar nos nossos dias. Então, quando alguém está profetizando, a igreja tem que estar ouvindo, né, o recado que está sendo dado. Orarmos para que Deus levante pessoas que tenham dom de interpretação, para podermos entender o que está sendo dito, o recado que Deus vai estar nos falando, né, nos dando a oportunidade de ouvirmos o Senhor falar. Então, amados, tudo isso é parte da organização da igreja. Porque o Espírito Santo, amado, ele não é desorganizado. O Espírito Santo, que vem da parte de Deus, ele mantém os padrões normais das coisas. Você jamais vai ver
um culto perdendo o controle da situação. Porque como Paulo escreve aqui no 32, e os espíritos dos profetas, o espírito dos profetas, estão sujeitos aos profetas. Né? Não é que o Espírito Santo está sujeito à ordem do profeta de maneira alguma, mas o espírito, né, que está dentro do profeta, esse está sujeito ao profeta. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos controlar, nós sabemos ficar em silêncio quando temos que ficar, sabemos falar quando precisamos falar. Então isso precisa ficar bem claro, né, para que a igreja possa ser edificada, ser consolada e ser exortada. Vamos aqui agora para a introdução. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons classificados como os dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Os propósitos desses dons espirituais são os de edificar, exortar, consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus, e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Então aqui já está um alerta. Nós temos que estar com o nosso pé no chão, né? Sabermos ouvirmos mais e falarmos menos, e entendermos, amado, que existem situações que muitas vezes a pessoa, ao invés de ser usada por Deus, ela quer usar Deus. Então nós precisamos entender tudo isso. E quando a palavra de Deus nos diz que aonde há o Espírito Santo há liberdade, amado, é de nós estarmos na presença, estarmos nos derramando diante do Senhor. Não é aquele momento que veio o choro, aquele momento que às vezes que o corpo nosso se arrepia, aquilo, às vezes quando alguém está falando aquela palavra, vem ao nosso coração, isso é a liberdade de adoração. Isso não pode ser confundido com o descontrole, né, para que não haja constrangimento dentro da igreja. Então nós temos que entender isso. O Espírito Santo ele trabalha, o Espírito Santo age. E quando o Espírito Santo, amado, se manifesta, ele tem as suas maneiras de se manifestar. E nós temos que saber mas tudo isso não vai ser feito de uma forma desorganizada. O Espírito Santo jamais vai trazer confrontos, né, ou desentendimentos para dentro do culto. Então é bom ficar bem claro isso para nós. Vamos falar primeiro do dom de profecia, né, que está em 1 Coríntios 12, 10. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, que é um teólogo, né, um grande teólogo, escreveu muitos livros, estudioso, né, da palavra de Deus, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Tá? Então isso é o dom de profecia, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Isso aqui é um perigo, amado. Isso aqui é um perigo muito grande, o qual a igreja tem que estar no Espírito para poder discernir e entender aquilo que o profeta está dizendo, não é? Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, 1 Tessalonicenses 5,20 fala sobre isso, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Julgar como? Não é levantar questionamentos, é colocarmos aquilo na direção do Senhor. Primeiro, ela tem que estar em conformidade ao que a palavra nos ensina. Segundo, é a vida do profeta, aquele que está profetizando. Né? Por isso que nós temos muito cuidado com essas questões dentro da igreja, para não deixarmos pessoas entrar ali e trazer coisas que venham a trazer conflito, né, ou dúvidas dentro da igreja.
Então, amados, isso aqui, aí toda a igreja tem responsabilidades quanto a isso. Porque, infelizmente, hoje, amados, muitos vivem correndo atrás dessas coisas. Tá? Em vez de criarem raiz, em vez de contribuírem para a edificação do corpo de Cristo, fazem da igreja, amado, um centro de adivinhação. Né? E a igreja não é isso. A igreja não é isso. Os dons estão aí para ser usados em benefício, em exortação, em consolação, né, da igreja, mas para a edificação do corpo de Cristo. Mas a igreja, ela não é dirigida por profecia. A igreja é dirigida pela palavra. Muitos vão atrás dessas profecias, mas não têm conhecimento nenhum da palavra. E aí, amados, acabam recebendo qualquer coisa sobre a sua vida. A relevância do dom de profecia, né? Vamos ver aqui a importância disso. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo exortou a sua busca. 1 Coríntios 14:1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas. Olha só, presta bem atenção aqui nisso que nós vamos falar agora nessa noite. Primeiro, a profecia ela pode vir de Deus. Segundo, do homem. Terceiro, ou do próprio Satanás, o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou, olha, presta atenção, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Mateus 7:15 nos diz isso. Vigiemos. Amados, isso aqui é um aviso muito importante para a igreja. Pastor, mas como que nós devemos fazer? Tomar cuidado. Primeiro ponto, não ficar atrás disso. Deixar que o Espírito Santo trabalhe com liberdade. Porque se o Espírito Santo tiver que trazer uma mensagem dentro da igreja para alguém, o Espírito Santo vai falar. Porque Deus não vai deixar a pessoa ser uma palavra. Tá? Então nós temos que entender isso, amado. Mas isso não é a questão que tem que fazer a prioridade dentro da igreja. Não, o culto aí tem que acontecer de uma forma natural. É aí que eu falo, que nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo. E através do agir do Espírito Santo, o Senhor vai mostrando as coisas. Não é? Mas a prioridade, como eu digo para vocês, está sobre a palavra de Deus. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Você está vendo? Olha aqui o perigo, olha o que tem acontecido. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é inerrante. Pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, amados, que tinha que ser profetizado, já está aqui. E tudo que vier após isso tem que estar em conformidade à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Amados, a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque dentro do contexto da Bíblia, nós temos aqui histórias, né? Nós temos aqui estudos, nós temos relatos dentro da palavra de Deus que nos mostram condições não só favoráveis, mas como condições contrárias. E uma dessas condições contrárias era o levantamento de muitos falsos profetas. Vamos usar aqui o exemplo de Jeremias, né? Que foi envergonhado, que foi zombado por falsos profetas. Mas aquilo que aqueles falsos profetas estavam dizendo não se cumpriu. Cumpriu aquilo que Jeremias estava dizendo. Jeremias profetizava 70 anos de cativeiro, e se cumpriram os 70 anos de cativeiro.
E da mesma maneira que Jeremias profetizou que eles iam para o cativeiro, eles voltariam para a sua terra, eles voltaram. Então, amado, nós temos que trazer isso à luz da palavra, porque isso não é novidade. Isso já vem desde lá de trás acontecendo. Mas cabe a nós, né, servos do Senhor, com sabedoria, com mansidão, né, com orientação de Deus, colocarmos isso na balança. Não podemos aceitar qualquer coisa, amado, porque muitas dessas coisas trazem problemas para a igreja. Eu sempre digo para você, tome cuidado aonde você deixa a ser colocada a mão sobre a sua cabeça. Tome muito cuidado, irmão. Né? Olha para a vida da pessoa, veja como que ela tem andado, sabe? Vamos parar de ficar procurando isso. Deus é o mesmo Deus que fundou todas as coisas. O que Deus tem que fazer e mostrar, Deus vai fazer e mostrar. Nós não precisamos ficar correndo atrás dessas coisas, porque não é por isso que a igreja deve ser dirigida, e sim pela verdade da palavra de Deus. Variedade de línguas. Agora nós vamos falar sobre o segundo aqui, né? Desses dons de elocução. Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são o de menos importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12. Então é importante, né, amado? Nós deixarmos que o Espírito Santo usar, inclusive a palavra de Deus nos orienta a buscarmos esses dons para as nossas vidas, para termos essas experiências. Nós precisamos entender quais são as finalidades disso, porque aquele que fala em língua estranha, ele edifica a si mesmo, porque ele está falando diretamente com Deus. Então, nós precisamos entender isso nas nossas vidas, porque as pessoas, elas, nos nossos dias se encantam, amado, e um dos primeiros desejos que a pessoa tem, quando entra numa igreja evangélica, é aprender a falar em línguas. E você não tem que aprender a falar em línguas. Você tem que deixar que o Espírito Santo tome a sua vida, né, e use você, né, no dom de falar línguas estranhas. Então, ore ao Senhor. Com certeza o Senhor concede a você. Tá? Mas não fique preso nisso. Não fique preso nisso. Deixa que as coisas naturalmente ocorram e aconteçam sobre a sua vida. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? É uma pergunta aqui do escritor da revistinha. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Então, é algo para uso próprio, né? Para edificação própria da pessoa. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para devoção espiritual do crente, que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Olha, então, você está vendo como que é importante esse dom na vida do cristão? Tá? Mas não para que ele venha chamar atenção, não para que ele venha se exaltar. Não, para que ele venha ter um relacionamento particular com o Senhor. E o falar em língua não está restrito diretamente à igreja, amado. Você pode estar na sua casa, você pode estar ouvindo um louvor, você pode estar em oração, e de repente o Espírito Santo tomar você em línguas na sua casa. Então, deixa esse fluir, né, do Espírito Santo acontecer sobre a sua vida. E isso vai servindo para que você se fortaleça cada vez mais espiritualmente, não é? Vai se edificando, vai trazendo para a sua vida experiências particulares com o Senhor. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto nos dias da igreja primitiva. Então, é muito importante isso, tá? Mas isso vem através do amadurecimento, de um crescimento,
né, e de uma vida reta, mediante a palavra de Deus. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento, quanto mais você se dedicar à oração, quanto mais você se consagrar diante do Senhor, mais a oportunidade vai sendo dada para o Espírito Santo encher a sua vida, né? E através dessa presença doce, meiga do Espírito Santo, ele nos concede essa oportunidade de falarmos línguas estranhas. Então, amados, não fique aí preocupado, poxa, eu não falo língua, eu não tenho Espírito Santo. Tem, porque primeiramente Paulo nos ensina que a prioridade dos dons, amado, é o amor, não é? E o amor, como que nós evidenciamos o amor? Relacionando com as pessoas, demonstrando o amor, demonstrando cuidado pelas coisas de Deus. O amor, ele não vem através de uma evidência de falar em língua estranha, tá? O amor, ele é exercitado nas nossas vidas. Então, fique tranquilo, ore, peça a Deus, abre o seu coração e deixe que o Espírito Santo tome a sua mente, o seu coração, né? Porque ele sonda, né? Ele sonda o nosso coração, ele conhece. A palavra de Deus nos diz que ainda não saiu uma palavra da nossa boca que o Senhor não conheça. O Senhor tem controle sobre todas as coisas, e isso através do Espírito Santo. Então busque, é só buscar. O Espírito Santo vai te dar essa oportunidade. E quando menos você esperar, num culto, na sua casa, mesmo no trabalho, você vai estar ali falando em línguas diretamente com o Senhor. Agora nós vamos falar aqui o item 3, amados, interpretação de línguas, né? Agora nós vamos falar sobre a interpretação. Nós falamos sobre profecia, sobre os dons de língua estranha, e agora nós vamos falar sobre a interpretação, que está em 1 Coríntios 12, 10. Definição do dom. Thomas Hover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas, né? É traduzir aquilo que está sendo dito, né? Não sei se eu posso dizer uma tradução, mas é uma interpretação que você faz daquilo que está sendo dito através do dom de língua. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, né, 3 e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, né? Então Paulo aqui, amado, ele não está proibindo nós de falarmos em língua. O que não pode haver é um descontrole, né? Por isso que ele fala aqui, olha, fale 1 ou 2, quanto muito 3. Porque quando a pessoa ela fala em língua, se não houver interpretação, a pessoa que está começando, ela fica distante do culto, ela não sabe o que está acontecendo. E isso muitas vezes chega a escandalizar as pessoas. Então, é por isso que Paulo disse, né, o espírito do profeta está sujeito a ele. Então, nós temos que entender isso, para que nós venhamos a ser bênção com os dons que o Senhor tem nos dado no seio da igreja. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Então, nós vamos agora ver esses dois dons. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, aqui esse teólogo, né, ele definiu bem que não vai haver o dom de interpretação se não há quem fale. Então, para que haja o dom de interpretação, o Espírito Santo tem que usar as pessoas a falarem em língua. Então, isso está à disposição, né? Isso está aí no contexto da igreja, né? Faz parte da nossa caminhada espiritual. São experiências sobrenaturais que o Senhor nos concede. Então, nós temos que consagrar a nossa vida, tá? Através do estudo, através do entendimento da palavra, através da leitura, né? Ter um momento de devocional, amanhecer o dia já lendo um versículo da palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo vá falando aos nossos corações, e nós vamos crescendo, amado, e amadurecendo, e tendo essas experiências firmes, né, e fortes nas nossas vidas.
E aí nós não estaremos escandalizando ninguém. E a igreja ela vai sendo cada vez mais abençoada. Amados, que culto domingo. Que palavra que foi ministrada nos 2 cultos que nós tivemos no domingo. E ali nós vemos, amado, muitos irmãos, né, com os olhos em lágrimas, pelo peso que a palavra tem. Isso que é o importante. É isso o importante. A igreja ali naquele silêncio, ouvindo a palavra de Deus e recebendo aquele alimento sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso, amado. É nisso que o Espírito Santo vai trabalhando. É nisso que o Espírito Santo vai derramando os dons sobre a vida dos irmãos. Então, permita-se, né, ser usado pelo Senhor. Permita ser usado pelo Espírito Santo. E deixe ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque nós precisamos muito, amado, de pessoas cheias da presença de Deus. Porque uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, ela não vai andar por caminhos tortuosos. Ela não vai falar coisas contrárias à vontade de Deus. Ela não vai trazer enganos para dentro da igreja. Ela não vai se envolver em confusões, em conflitos, de maneira alguma, amado, porque isso não procede do Espírito Santo, essas coisas. Então é bom nós entendermos isso, para que nós venhamos a ter uma vida cheia, né, da presença de Deus e termos a oportunidade de termos os dons sobre as nossas vidas. Não é? Então, continue firme, irmão. Tá? Continue aí na presença de Deus, buscando na sua vida espiritual. Eu sempre digo para vocês, a vida do crente, ela não pode se resumir em 3 vezes na semana, que são os cultos, né, que normalmente acontecem, e agora estão acontecendo só uma vez no domingo. Não pode, sua vida ela é diária. Suas experiências com Deus são diárias. Não é? Você vai na igreja, você tem um relacionamento com os irmãos ali para buscar mais de Deus para a sua vida. Mas é no dia a dia, amado, é no nosso convívio, é no nosso particular que nós passamos a ter as experiências com o Senhor. E ali o Senhor nos vê como nós somos, como realmente nós somos, e a que nível de crente que nós estamos vivendo. Então, nos ajude nisso. Por que eu peço ajuda, amado? Porque se cada um entender isso, essas verdades da palavra de Deus, a igreja, amado, ela vai ser grandemente abençoada. Vidas vão ser transformadas, os dons vão ser derramados pelo Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos aqui para a nossa conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, né? Cessacionista, mas são aquelas pessoas que acham que os dons cessaram, que eles pararam. E isso não é uma verdade. Isso acontece no nosso meio, na nossa igreja. Né? Então, nós temos que fugir desses questionamentos. Né? E não nos privarmos de estarmos na presença do Senhor e sermos usados pelo Senhor. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Né? Olha que conclusão maravilhosa. Então aqui, né, o autor está aí se alinhando com aquilo que Paulo fez em Corinto. E nós, né, eu principalmente como pastor, tenho que zelar pelo bom andamento da igreja, para que a igreja ela vá crescendo e amadurecendo cada vez mais, e nós sejamos, né, dignos de recebermos a presença do Espírito Santo nos nossos cultos. Né? Então, que Deus te abençoe. Fica aqui um desafio para você, irmão. Busque isso para a sua vida. Né? Deixe ser moldado pelo Senhor, para que você se torne um vaso, né? E que Deus derrame nessa preciosidade que é o Espírito Santo na sua vida. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Pai, nós somos instrumentos do Senhor. E queremos, Pai amado, sermos usados em conformidade ao Teu querer e à Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, para que possamos crescer cada vez mais. E não somente crescermos particularmente, mas fazermos, Senhor Deus, como a Tua igreja venha a crescer a cada dia. Amadurecimento no conhecimento da verdade, porque a Tua palavra é a verdade. E através desse conhecimento,
sermos usados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que Ele encontre, Senhor Deus, corações alinhados com o Senhor, para poder, Senhor Deus, derramar sobre a Tua igreja os dons ao qual nós necessitamos. Pai, muito obrigado por esse estudo. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então, isso está à nossa disposição. Então, você tem que aí buscar isso para a sua vida, tá? Mas não fique aí ansioso, deixe que as coisas vão acontecendo de uma forma natural. Molde-se aqui, para que lá na frente, né, o Espírito Santo possa tomar a sua vida. Amém? Amados, eu quero mais uma vez aqui dizer para vocês, né, que tive a oportunidade de tomar a vacina hoje, então nós vamos dar continuidade, né, em agosto, tomar a segunda dose. Então que você se prepare aí, que você possa estar agendando isso, né, na sua vida. Quero aqui transmitir um recado para o corpo diaconal. Nós fizemos aí uma escala até o dia 30, né, e eu quero contar, amado, com a colaboração de cada um de vocês no ofício ao qual Deus confiou na vida de cada um. Então, olhe lá na agenda, está marcado os dias lá que você está relacionado. Nós estamos tendo culto só de domingo, culto pela manhã e culto à tarde. Então, serão 2 diáconos na parte da manhã, 2 diáconos na parte da tarde, ao qual nós estaremos dando prioridade na parte da manhã para os irmãos que são de Montemor, para estarem junto conosco no trabalho também. Então, olhe a sua escala, né? Nosso irmão Alexandre já enviou isso e nos ajude, né, amado? Nos ajude a organizarmos e fazermos com que a igreja do Senhor venha a dar bom testemunho. Nós vamos orar aqui pelos médicos, né, pelos profissionais de saúde mais uma vez, e eu vou estar sempre orando, porque nós precisamos pedir a Deus que auxilie essas pessoas que estão aí na frente, né, desse combate à Covid. Hoje lá no Círculo Militar tinha uma equipe enorme, tinha aproximadamente 12 mesas, né, atendendo as pessoas, e cada mesa 3 profissionais, para poder transmitir, né, a quantidade de pessoas, aplicar e nos orientarmos ali. Então, amado, nós temos que orar por essas pessoas, para que elas tenham aí, né, a proteção de Deus nas suas vidas também. Amém? Quero orar aqui pelos nossos dizimistas e ofertantes, que têm nos abençoado grandemente, amados. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida. E vamos orar, né, amados, pelas famílias que aí já perderam seus entes queridos para essa enfermidade, e outras pessoas que possam estar com outras enfermidades aí. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e confortando o coração de todos os familiares. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, Pai, ainda em Tua presença, Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos dizimistas, ofertantes, pessoas, Pai, que entendendo, Senhor Deus, a responsabilidade que tem, Senhor, com a família, não deixaram, Pai, de estar abençoando o ministério, e nós podemos honrar os compromissos ao qual a igreja tem. Pai, eu peço, Senhor, que não falte alimento, que não falte sustento. Pai, que o Senhor cuide da saúde, Pai, de cada um desses entes queridos, de seus familiares. Que o Senhor traga paz, traga alegria, traga prosperidade, Senhor, através da obediência da Tua palavra. Pai, abençoa, Senhor Deus, o nosso corpo diaconal, aqueles ao qual, Senhor, o Senhor separou para estar servindo na Tua casa. São mordomos, Senhor, separados pelo Senhor. Abençoa a vida de cada um. Pai, eu peço também pelos profissionais de saúde, médicos, atendentes, enfermeiros, pessoas que estão aí, Pai amado, nessa frente, Pai, ajudando nesse combate a essa enfermidade. Pai, que o Senhor possa estar abençoando e protegendo a cada vida, Pai. Por isso, Pai, eu oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Então, que Deus possa te abençoar aí grandemente, né? E quinta-feira nós estaremos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Sábado, os nossos jovens já estão indo na igreja, jovens estejam juntos, né, apoiando ali o trabalho de Juninho, junto com o nosso irmão Robson, para que os jovens possam também se fortalecer cada vez mais na palavra. E no domingo, às 9 às 11 e das 6 às 8, naquele culto abençoado que o Senhor tem nos agraciado com a sua presença. Então, fica aqui o convite para vocês que estão nos assistindo, né, venha estar junto conosco, venha ouvir a palavra e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus.
Que Deus os abençoe, né? Que você tenha aí uma semana grandemente abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, amados.